Olá, vamos falar um pouquinho sobre as tags textuais e as tags semânticas, né? As tags textuais são aquelas que têm a ver com o texto, o hipertexto, né? Seria a construção do seu conteúdo, seriam aquelas relacionadas à estruturação do conteúdo visual da sua página, né? São chamadas de tags textuais. Elas não trazem significado, né, em termos de aplicação, né? Não diz se aquilo ali é uma navegação ou se é algo do tipo. Mas elas falam que se aquele cara vai usar uma fonte de título, se aquilo lá é um título, se aquilo é uma lista, né, se aquilo é um formulário, né? Então as tags textuais, elas na verdade vão organizar o conteúdo em si. Claro que a formatação, a estilização fica por conta do CSS. Bom, com relação às semânticas, elas têm a ver com o significado de cada área. Isso é importante porque os sistemas de busca, principalmente, eles se baseiam nas tags semânticas para identificar pontos específicos da página. Então, utilizá-las é interessante para poder aumentar a probabilidade de encontrar determinado elemento dentro de uma busca feita, por exemplo, no Google, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então aqui eu tenho as tags textuais, algumas delas, claro, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a fonte H1, que vai até H6, seriam fontes de título, onde eu tenho ali, elas vão diminuindo, né? O H1 seria maior. E-comercial NBSP significa espaço, tá? É uma entidade, não um caractere especial para espaço, porque o HTML só reconhece o primeiro espaço. Se você der 10 espaços, ele vai considerar um só. E com o e-comercial NBSP, ele dá os espaços que você tinha colocado ali. Outros caracteres especiais, por exemplo, seriam o AACute, que seria o A com acento agudo, né? Isso aí independe de você escolher uma página de código, que é interessante. E aqui tem outras tagzinhas como P, parágrafo. Lembrando que não há quebra de linha automática no HTML, então eu tenho que usar o BR se eu quiser quebrar uma linha, né? E também aqui a criação de links, né? Todos esses aí são tags ditas textuais. Também tem imagens, né? E outros elementos, aqui são só alguns deles, é qualquer elemento relacionado à construção visual. Já as tags semânticas, elas são diferentes. Eu tenho aqui, por exemplo, main, conteúdo principal. Dentro do main eu vou ter lá artigos, né? E podem estar dentro de sections, né? Então, assim, eu tenho nav que define uma navegação, footer é o rodapé, tá? O header seria aquela parte de cima. Então, tem lá o header, normalmente a navegação, o rodapé na parte de baixo. A-side seria o lateral, né? O main é o conteúdo principal. E dentro do main eu divido esse conteúdo em sections. Dentro de sections eu tenho artigos, né? Articles, não seriam os artigos, tá? E são as tags semânticas, elas dão significado ao conteúdo que está aqui dentro. Diz aqui é o conteúdo principal. Dentro desse conteúdo principal tem um artigo, né? E é isso que ele faz em relação à organização do significado dos elementos da página, né? Bom, então a gente tem essa divisão clara entre o que é textual, que se refere ao conteúdo, né, a organização do conteúdo, e a semântica, que se refere ao significado. A gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima. Dando continuidade ao vídeo anterior, nesse novo módulo nós veremos sobre as tags textuais e as tags semânticas. Lembrando que no último módulo nós vimos sobre as tags estruturais, aquelas que são consideradas obrigatórias em uma página web. Logo a seguir, novas tags serão apresentadas. As tags textuais permitem que controlemos a exibição de conteúdos como textos, mídias como imagens, links, entre outros tipos. Dentre as principais tags textuais, cujo sentido e significado aprofundaremos um pouco mais a seguir, nós temos a tag H1, né, e aí dentro dessa tag de título H1 nós temos de H1 a H6, e aí nós podemos dizer que H1 seria um título principal, H2 um subtítulo, e assim sucessivamente de acordo com a importância desses títulos. Uma outra tag já até vista anteriormente é a tag P. Essa tag ela armazena, então, ela serve para exibição de textos, né? A tag IMG é a tag responsável por exibir imagens dentro de uma página HTML. Aqui eu estou apontando para uma imagem externa que está lá no site da Wikimedia. E uma tag de link, que é a tag A, que aponta aqui para uma outra página. Bom, o resultado da utilização dessas tags aqui, nós podemos ver ao acessar essa página
no navegador. Eu vou abrir então aqui a página 2, clicando 2 vezes sobre ela, e eu tenho aqui no navegador o resultado então desse HTML. Aqui, primeiramente, eu tenho o título principal, eu vou deixar aberto aqui no fundo, né, o HTML para que possamos comparar. Então, título da página, o title, vem aqui para cima, tags HTML. Esse título aqui, H1, ele está dentro do body, logo ele é exibido aqui no corpo, né, onde é exibido o conteúdo da página no navegador. Então, título principal, o primeiro bloco de textos, seguido pelo segundo título, depois o segundo bloco de texto, a imagem que foi inserida, e aqui propositalmente inseri uma imagem contendo tags HTML, e por último o link, que se clicado ele leva para a página que nós vimos anteriormente, que é a página 1. Bom, voltando aqui na página 2, repare que, até mesmo comparando com a página 1, na página 1 eu tenho um texto solto dentro do meu navegador. Na página 2 eu já tenho uma organização, onde eu posso ver, por exemplo, seções definidas. Uma seção de título, uma seção, um bloco de texto, uma outra seção iniciando por um segundo título, seguindo por um outro bloco de texto, a seguir uma imagem e, por fim, um link. Então, as tags textuais nos permitem realizar essa organização de conteúdo dentro da página HTML. Nessa imagem, nós podemos ver algumas tags e também a descrição ou função dessas tags. Aqui estão dispostas tanto tags estruturais como tags textuais e também tags semânticas. Eu vou dar um zoom aqui na tela para que você possa ver melhor as descrições e qual tags eu separei aqui para falar um pouquinho sobre tudo sobre as tags semânticas. A primeira tag, a article, ela é usada, normalmente a gente associa quando nós temos um tipo de página que é o blog, para poder armazenar o que seriam os posts dentro de um blog. Já a tag section também é uma tag semântica, ela é usada na estruturação de uma página para quebrar essa página, separar essa página em seções. Então eu teria, nesse caso, uma tag main, que é uma tag principal, agrupando todo o conteúdo ou parte de um conteúdo, e dentro dessa tag main eu teria lá uma ou várias tags sections, cada uma delas separando, então, definindo uma seção desse documento. Logo, são tags com funções específicas e, por isso, tags semânticas. A outra tag que eu mostro aqui é a tag que já temos visto aí nos exemplos anteriores, as tags H1, é uma tag hierárquica, tenho então entre H1 e H6 tags usadas para títulos ao longo do nosso texto. Normalmente, e aqui é uma questão interessante de repararmos, assim como num livro podemos fazer aqui um bom paralelo, eu tenho em uma página uma única tag H1, aí eu posso ter algumas tags H2, algumas H3. Por que isso? Porque, semanticamente falando, uma página tem um título principal, um ou mais subtítulos, e assim, de acordo com a hierarquia, outros títulos ao longo dela. Mas, normalmente, eu tenho apenas um título principal, que seria, então, representado pela tag H1. A tag P tem a função de conter, inserir para inserção de parágrafos de texto. Eu tenho aqui a tag pré, a tag div. Essa tag div, ela não é uma tag semântica exatamente, mas podemos chamá-la de uma tag coringa. Como assim uma tag coringa? Se eu tenho aqui uma tag section, e eu posso dentro dessa tag section guardar seções, dividir seções na minha página. Se eu tenho uma tag P, onde eu posso armazenar texto, eu posso usar a tag div tanto para guardar texto como para organizar as seções do meu site, da minha página. Mas se eu tenho já tags específicas para isso, eu vou utilizar então a tag div. Ela é uma tag então que pode ser utilizada para aquelas situações onde eu não tenho nenhuma outra tag específica para um determinado conteúdo específico. O mesmo se aplica à tag spam. Ela é bem parecida à tag div, entretanto,
a tag span ela não possui o efeito de bloco dentro da página HTML. Quando eu insiro uma tag div, automaticamente ela quebra o nosso conteúdo em blocos. Já a tag span, não. Eu consigo ter blocos um ao lado do outro, por exemplo, sem que haja uma quebra natural que empurra um para abaixo do outro. Então, tenho aqui ainda tags, né, de link, a tag a tag BR de quebra de linhas e também a tag de linha horizontal. Bom, estes foram então alguns exemplos de tags, né, e suas funções, descrições, né, e de como e por que utilizá-las dentro de uma página HTML. Olá, vamos falar um pouquinho sobre as tags de formatação, né? O HTML original, a formatação era feita nas próprias tags, toda a formatação, né? Então era comum você ter tags para fontes, para uso de negrito, itálico, sublinhado, tá? E essas tags foram se tornando obsoletas com o tempo, né? A maior parte delas já está descartada nos navegadores. Por quê? Porque hoje em dia a gente trabalha mais com o CSS, com as folhas de estilo. Mas ainda existe uma série de tags de formatação para os casos mais típicos, onde as mais novas trazem algum significado do porquê daquela formatação, tá? Então, vou dar uma olhadinha aqui em como funcionam essas tags básicas. Vamos lá. No modelo antigo, eu tinha aqui as tags mais conhecidas, a B, I, U, que se referem a bold, negrito, I, itálico, e U de underline, sublinhado, né? Essas tags já não são usadas hoje, né? Muitos navegadores já não reconhecem, embora ainda sejam mantidas por compatibilidade, já que muitos projetos utilizam essas tags. Hoje a gente busca um significado maior para o que é aquela tag, né? Para que ela está sendo utilizada, tá? Então, por exemplo, o strong seria o equivalente ao negrito para um texto importante, seria strong, forte, né? M é de enfatizado, seria um texto normalmente itálico, que está enfatizado ali. Mark se refere ao texto marcado, seria tipo um marcador de texto. O del seria aquele texto riscado, né, como se tivesse sido cortado da versão original, por exemplo. E, é claro, eu tenho sup e sub, seria acima e abaixo, né? Escrever na parte de uma sublinha, né? E acima, tá? E ainda tem isso aqui, que seria abreviações, tá? Aqui eu poderia colocar uma sigla, né? E nessa sigla, ela fica um pontilhado embaixo, né? Ela tem uma title, quando você passa o mouse sobre ela, aparece a explicação do que é aquela sigla. Essas são abreviações, tá? Abreviaturas. Bom, então seria aqui strong, mark, ABBR, del, sup, sub, m, são algumas das novas tags de formatação, tá? E interessante também é que elas são controladas, em geral, pelo navegador, né? Embora tenha um padrão, de acordo com o navegador, ela vai obedecer àquela fonte especial lá do navegador para aquele tipo de informação, tá? Então, essa foi a grande mudança que ocorreu, né? Você tem, assim, umas tags que não são simplesmente, é negrito, é itálico, assim, isso aí é negrito porque ele é strong, né? Isso aí está enfatizado, isso está marcado, isso aí foi eliminado do texto, está riscado. Então, assim, trouxe um certo significado para cada tipo de formatação. E a liberdade das plataformas trabalharem com seu próprio padrão para cada tipo de informação, né? A gente fica então por aqui. Espero que tenha agregado aos seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre as tabelas, né? O uso das tabelas no HTML, né? As tabelas são bem antigas, né, desde as primeiras versões do HTML, e elas eram usadas para organizar conteúdo de forma geral, né? Então, assim, um grande problema das tabelas é que elas passaram a ser usadas para organizar formulários, organizar posicionamento de elementos, embora a sua função original seja de organizar dados tabulares. Uma tabela é para desenhar uma tabela, não para desenhar uma página, tá? Então, veio o padrão tableless, né, junto com o CSS, que disse o seguinte: olha, tabela é para dados tabulares. Então, hoje em dia, a gente não usa mais tabela para organizar a página. Nós usamos divs, CSS, organizamos normalmente em colunas, de acordo com algum framework, tá? Mas as tabelas ainda são usadas quando queremos expressar dados que seriam normalmente planilhados. Seriam uns dados, literalmente uma tabela do mundo real, tá? Bom, e como é que ela é criada, né? Ela, inclusive, ganhou alguns elementos novos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então aqui eu tenho uma table,
que é uma tabela. A parte de cima é chamada de T-head. Esse T-head aí é um elemento semântico, tá? Seria o cabeçalho da minha tabela. O T-body é o corpo, onde tem os elementos centrais, e o T-foot seria o rodapé da minha tabela, né? Então, assim, no T-head normalmente eu coloco o título. E aí eu tenho aqui os THs, que é uma formatação específica para título, tá? Empresa, contato e país, ou seja, cada um aqui seria um título na minha primeira linha. No T-body, eu costumo ter as minhas linhas com as células de informação, que é o TD, né, Table Data, tá? Ou Table Division. Aqui eu tenho os elementos de informação, seriam minhas células de informação. Cada TR é dividido em TDs, né, que seriam as minhas células, né? Sendo que eu posso combinar várias dessas células através de co-span, né? Aqui, por exemplo, eu criei na minha última linha no rodapé um co-span 3, né? Assim como eu poderia também ter um row span combinando linhas ao invés de colunas. Qual vai ser o efeito disso? O efeito disso seria esse. Aqui eu tenho o meu cabeçalho, meu head, o body e o footer, né? Nota que o footer está ocupando 3 colunas, os demais estão ocupando, não tem co-span, né? Tem informações divididas em 3 colunas, tá? Para que fique assim com esse visual, é claro, não é o visual natural. Normalmente isso aqui não estaria dessa forma. O que eu coloquei foi uma folha de estilos, onde no table, coloquei aqui a fonte que eu vou usar, largura de 100%, ocupa toda a página. TDs e THs, que são o quê? São os utilizados para definir esses elementos de informação, vão ter borda de 1 pixel sólida, text align left, né? Todo mundo é alinhado à esquerda, borda sólida de 1 pixel, padding de 8 pixels, seria um espaçamento. Então ele te dá a formatação de cada célula dessas aqui. E outra coisa interessante é o seguinte, para cada filho, né, do corpo, no caso ali, cada TR que seja ímpar, né, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um fundo, tá, mais acidentado, que faz esse efeito de zebrado. Se eu tivesse 20 linhas aqui, ele ia zebrando essas linhas, tá? Bom, então isso aí é só um exemplozinho de tabela, mostrando os elementos principais. Tem uma grande flexibilidade, justamente por isso era utilizado para formatar páginas como um todo, e hoje em dia não. Hoje em dia são apenas dados tabulares, mas te dão muita liberdade para poder organizar seus dados, a visualização de dados desse tipo. Dados como planilhas, outros elementos que são tabulares, né? Bom, a gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre as tabelas, né? O uso das tabelas no HTML, né? As tabelas são bem antigas, né, desde as primeiras versões do HTML, e elas eram usadas para organizar conteúdo de forma geral, né? Então, assim, um grande problema das tabelas é que elas passaram a ser usadas para organizar formulários, organizar posicionamento de elementos, embora a sua função original seja de organizar dados tabulares. Uma tabela é para desenhar uma tabela, não para desenhar uma página, tá? Então, veio o padrão Tableless, né, junto com o CSS, que disse o seguinte, olha, tabela é para dados tabulares. Então, hoje em dia, a gente não usa mais tabela para organizar a página. Nós usamos divs, CSS, organizamos normalmente em colunas, de acordo com algum framework, tá? Mas as tabelas ainda são usadas quando queremos expressar dados que seriam normalmente planilhados. Seriam uns dados, literalmente uma tabela do mundo real, tá? Bom, e como é que ela é criada, né? Ela, inclusive, ganhou alguns elementos novos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então aqui eu tenho uma table, que é uma tabela. A parte de cima é chamada de T-head. Esse T-head aí é um elemento semântico, tá? Seria o cabeçalho da minha tabela. O T-body é o corpo, onde tem os elementos centrais, e o T-foot seria o rodapé da minha tabela, né? Então, assim, no T-head normalmente eu coloco o título. E aí eu tenho aqui os THs, que é uma formatação específica para título, tá? Empresa, contato e país, ou seja, cada um aqui seria um título na minha primeira linha. No T-body, eu costumo ter as minhas linhas com as células de informação, que é o TD, né, Table Data, tá? Ou Table Division. Aqui eu tenho os elementos de informação, seriam minhas células de informação. Cada TR é dividido em TDs, né, que seriam as minhas células, né? Sendo que eu posso combinar várias dessas células através de co-span, né? Aqui, por exemplo, eu criei na minha última linha no rodapé um co-span 3, né? Assim como eu poderia também ter um row span combinando linhas ao invés de colunas. Qual vai ser o efeito disso? O efeito disso seria esse. Aqui eu tenho o meu cabeçalho, meu head,
o body e o footer. Né? Nota que o footer está ocupando 3 colunas, os demais estão ocupando, não tem co-span, né? Tem informações divididas em 3 colunas. Tá? Para que fique assim com esse visual, é claro, não é o visual natural. Normalmente isso aqui não estaria dessa forma. O que eu coloquei foi uma folha de estilos, onde no table, coloquei aqui a fonte que eu vou usar, largura de 100%, ocupa toda a página, TDs e THs, que são o quê? São os utilizados para definir esses elementos de informação, vão ter borda de 1 pixel sólida, text align left, né? Todo mundo é alinhado à esquerda, borda sólida de 1 pixel, padding de 8 pixels, seria um espaçamento. Então ele te dá a formatação de cada célula dessas aqui. E outra coisa interessante é o seguinte, para cada filho, né, do corpo, no caso ali, cada TR, que seja ímpar, né, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um fundo, tá, mais acidentado, que faz esse efeito de zebrado. Se eu tivesse 20 linhas aqui, ele ia zebrando essas linhas. Tá? Bom, então isso aí é só um exemplozinho de tabela, mostrando os elementos principais. Tem uma grande flexibilidade, justamente por isso era utilizado para formatar páginas como um todo, e hoje em dia não. Hoje em dia são apenas dados tabulares, mas te dão muita liberdade para poder organizar seus dados, a visualização de dados desse tipo. Dados como planilhas, outros elementos que são tabulares. Né? Bom, a gente fica então por aqui. Bons estudos e até a próxima. Voltando ao nosso primeiro código HTML, usado no vídeo anterior, vamos incrementá-lo, inserindo agora elementos para conter informações no formato de listas. Lembre-se, sobretudo, de usar a semântica, ou seja, organize cada seção do seu texto, do seu código HTML, usando as respectivas tags de acordo com a sua função. Caso deseje, o código abaixo pode ser utilizado como ponto de partida. Para demonstrar como criarmos uma página HTML e nela exibirmos os elementos de listas, eu criei aqui uma página, um documento HTML, e aproveitei para que dentro desse documento HTML, além dos códigos relacionados às listas em si, também fosse exibido aqui algumas tags, fossem exibidas algumas tags estruturais, como header, nav, main e também o footer. Logo, tenha o cuidado de sempre que codificar uma página HTML, tanto para fins de treinamento, para fins de se acostumando com essa linguagem, com a sua marcação, e também para uma melhor estruturação, utilizar as tags corretas, as tags semânticas, as tags estruturais, para uma melhor estruturação do seu documento. Falando especificamente agora das listas, eu criei aqui uma section para cada tipo de lista, para organizar, então, dentro de seções, as listas a serem demonstradas. Criei também, dentro dessas sections e antes das listas, tags H3 para criar um subtítulo, dizendo, para mostrar aquilo que vai ser exibido a seguir. Então, o título precede um conteúdo. Aqui, então, a lista ordenada. A lista ordenada, nós utilizamos então a tag OL e os seus itens são representados pela tag LI. Na seção seguinte, nós temos a lista não ordenada, que o container principal é o UL e os itens, assim como o anterior, são LI. E por fim, na última section, temos a lista de definição e ela difere um pouquinho das anteriores. Aqui o elemento principal container é o DL e eu tenho agora o DT e o DD. No DT eu tenho então um texto aqui para conter aquilo que vai ser descrito, usando esse elemento de listas de definição. Normalmente essas listas eu tenho um termo e uma descrição para esse termo. Então eu digo aqui qual é o termo e usando a tag DD eu descrevo então esse termo, esse item aqui. Bom, olhando agora no navegador, eu vou abrir aqui o navegador, podemos ver. Aqui eu vou dar uma ênfase para a parte das listas. Então, a primeira aqui é a lista ordenada. Eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado,
e vou aumentar mais um pouquinho aqui a fonte, chegar aqui o editor para cá, para que possamos ver junto, aqui, ao mesmo tempo, aqui, tanto o código HTML quanto a página exibida no navegador. Então, a lista ordenada e os seus elementos, a lista não ordenada, os seus elementos, e a lista de definição e os seus elementos. Destaco aqui que na lista ordenada, o simples fato de definir o container como OL faz com que cada item dela seja aqui precedido por uma numeração. Por isso elas são ordenadas, né, as listas ordenadas, porque tem aqui uma numeração para cada um dos seus itens. Já na lista não ordenada, no lugar dos números de uma numeração, nós temos aqui essas bolinhas que são chamadas de bullet. E a lista de definição, não tenho nenhum e nem outro, e aqui eu tenho o termo que está sendo descrito e a sua descrição de forma identada para que fique, né, hierarquicamente abaixo desse item o qual ele está descrevendo. Bom, então, estas são as listas ordenada, não ordenada e de definição. Conforme vimos anteriormente, a marcação HTML para exibição de dados tabulares, ou seja, dados utilizando tabelas, é composta por uma série de tags, e essas tags são hierárquicas, ou seja, eu tenho uma tag principal, que é a tag table, que contém em si outras tags que nos ajudam então a desenharmos as linhas e colunas que compõem uma tabela. Então, quando eu falo de linhas, eu tenho a tag tr, e quando eu falo de colunas, eu tenho a tag td. Essa primeira tabela aqui, que está sendo demonstrada nesse código, é composta então por duas linhas, né? E cada uma dessas linhas tem uma, duas, três colunas. Então, a primeira linha com 3 colunas, a segunda linha com 3 colunas. Já essa outra tabela aqui, que eu chamei de tabela mais elaborada, ela tem 3 linhas, né? Essas linhas têm 3 colunas, mas perceba que na primeira linha, no lugar de ter TD para demarcar as colunas, eu tenho TH. TH é usado para inserirmos o título de cada coluna. Vamos ver aqui no navegador como essa tabela, né, essas duas tabelas são representadas. Então, primeiro, da tabela simples, eu tenho o conteúdo, deixa eu exibir aqui um pouquinho para o lado para vermos ao mesmo tempo. Então, na primeira tabela, que é a tabela simples, eu tenho as duas linhas e o seu conteúdo. Já na tabela mais elaborada, eu tenho o conteúdo e também tenho aqui o título. Perceba que, inclusive, o simples fato de usar a tag th fez com que o conteúdo dentro dela já ficasse em negrito, já recebesse esse efeito aqui, diferente do restante das células. Só uma questão aqui importante, eu usei aqui esse atributo border, tá? Que é um atributo que já caiu aí em desuso, mas eu utilizei aqui apenas para fins de exemplificação, para poder mostrar melhor aqui no navegador o conteúdo da tabela, das suas linhas e das suas colunas. Olá, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de componentes, né, de formulário de entrada de dados. Bom, no HTML tradicional você já tinha lá o input, que é o componente de entrada de dados, que seria do tipo text, né, seria texto. Você tinha lá checkbox, seria aquela caixa de marcação, onde você pode marcar várias delas. Radio button seriam os botões, né, seria se você marca um, você desmarca o outro, seriam mutuamente exclusivos. Então você já tinha uma série de elementos prontos ali, submit, reset, muitos vieram já do HTML tradicional. No HTML5, eles acrescentaram alguns tipos que definem formatos específicos, como inteiro, né, ou e-mail, além de algumas formas mais diferenciadas, como para você poder selecionar uma cor e tudo mais. Então, foi muito expandido no HTML5 a utilização do type. Vamos dar uma olhadinha até onde isso chegou. Bom, na forma mais padrão, eu tenho aqui o input do tipo text, que seria um texto comum, e o password, que seria um texto escondido. O submit é para poder enviar a informação para o local determinado pelo formulário, né? Bom, aqui eu também tenho input do tipo radio, também veio do HTML tradicional,
Nesse caso, tem que tomar cuidado com o seguinte: para que ele seja mutuamente exclusivo, para que você só possa marcar um, todos têm que ter o mesmo name, né? Isso faz com que eles pertençam ao mesmo grupo e com isso possam ser marcados, assim, se você marca um, desmarca o outro. São IDs diferentes, mas os names são iguais, tá? E o name é a informação que é enviada lá para o action, tá? Então, assim seria o radio. Isso é diferente do checkbox. O checkbox você pode marcar todo mundo. Uma coisa que veio nova foi o input do tipo color. O input do tipo color seria esse que abre uma caixa de seleção de cores, né? Ou seja, vai fornecer uma cor no formato RGB, né? E eu tenho também o tipo date, que hoje em dia já reconhece como um calendário, ou seja, ele já abre um calendário padrão de acordo com o sistema operacional. Então, tudo isso já é feito pelo próprio HTML5, sem necessidade de frameworks, de códigos JavaScript complexos para fazer coisas que eram feitas antes, né? Além disso, eu tenho do tipo range, que seria um slider, né? Seria um elemento deslizante, onde eu tenho lá um valor mínimo e um máximo. Que eu também posso usar um number, que seria para digitação, tá? Aqui, por exemplo, ele aceita um number, que vai de 0 a 100, no máximo que ele aceita, de 10 em 10, com valor inicial de 30, ou seja, só vai aceitar números como 40, 50 e outros desse tipo, né? Bom, então, esses são alguns dos tipos que são usados, tá? O input type alguma coisa pode assumir novos valores hoje em dia. Tem outros ainda, tá? Esses são os principais. Mas isso mostra a flexibilidade do HTML5 em relação à entrada de dados, né? Entrada de dados e o tratamento dessas entradas, né? Bom, a gente fica então por aqui. Espero que tenha agregado valor. Bons estudos e até a próxima. Olá, vamos falar um pouquinho sobre a questão da validação, né, no HTML5. O HTML5 veio com muitas possibilidades de validação que antes só eram possíveis através de JavaScript. Tudo tinha que ser programado em JavaScript, né? Você não tinha validação nenhuma no formulário. Então, você tinha que fazer toda a validação de campo requerido, formato específico. E isso teve muita funcionalidade nova no HTML5 que permite diminuir esse trabalho. A começar pelos tipos, né, de entrada já específicos, como inteiro, né, range, color. Mas ele vai além, tá? Se um tipo não é daqueles que já são definidos, não é tipo e-mail, o e-mail já é padrão dele, né? Mas se não for um padrão, se for, por exemplo, telefone, que muda de país a país, você pode criar os seus próprios padrões, tá? Além de definir campos que são obrigatórios, simplesmente colocando required. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, então aqui eu tenho um form, tá? Aqui eu tenho um label for e-mail, input type e-mail, tá? Isso aqui ele vai exigir que esse e-mail seja um e-mail no formato válido, tá? Então ele vai exigir que ele seja digitado aqui um valor onde você tenha minimamente um nome, arroba, um endereço, ponto, alguma coisa, tá? Então, assim, esse type e-mail já critica o formato do que está escrito ali. Além disso, ele coloca required true. Se é required true, se você tenta enviar, você clica no submit com esse cara em branco, aparece uma mensagenzinha como essa: preencha este campo. Isso aqui é do próprio navegador, tá? Isso é o próprio Chrome ou IE que mostra a informação. Preencha este campo, tá? Por causa do HTML5, não tem JavaScript nisso, tá? Bom, para quantidade aqui eu usei um type number, e aí eu já tenho algumas validações típicas do tipo numérico, por exemplo, valor mínimo 0, máximo 100. Ele não vai deixar de digitar nenhum valor abaixo de 0 acima de 100. Step 10 significa que ele só pega de 10 em 10, tá? Valor 30. Então, ele vai permitir valores que vão de 0, 10, 20, 30 até 100, sempre 10 em 10. Tá? Então, esses são os padrões que já vêm dele. E o uso de required. Quando eu quero algo que não está nesses padrões dele, né, se refere, por exemplo, a um telefone, que não tem um formato muito especificado, muda muito para cada país, tá? Eu posso definir meu próprio tipo, typetel, né? Já que eu não tenho um tipo assim, texto específico. Se você coloca alguma coisa que não seja text, ele assume como text. Então, se você coloca typetel, você está especificando, permitindo uma formatação melhor depois. E você coloca required, da mesma forma que antes, ele vai ser obrigatório. E aqui eu tenho pattern. Olha esse pattern aqui. 0 a 9 em 3 posições, 0 a 9 2 posições, 0 a 9 3 posições. Ou seja, eu tenho 3 posições numéricas, né, de 0 a 9, um traço, 2 posições numéricas de 0 a 9, outro traço e 3 posições numéricas de 0 a 9. Para facilitar, eu coloco um placeholder, que seria um número de exemplo. Quando ele digitar o número de verdade aqui, esse placeholder some e fica só o número que foi digitado,
tá? Mas aqui eu tenho um padrão, ele vai criticar se o que você digitar vai estar dentro desse padrão de forma automática. Seriam os patterns e o uso de required. Bom, então a gente conseguiu ver que as possibilidades de críticas somente via HTML são muito maiores hoje em dia, eliminando muitas vezes a necessidade de JavaScript. Espero que tenha agregado conhecimento, bons estudos e até a próxima. Nosso próximo desafio consiste em criarmos um novo arquivo HTML. Nele deverão constar as tags base HTML e também as tags necessárias para a criação de um formulário. Caso queira, o código da figura 6 pode ser utilizado como ponto de partida. Experimente, além de inserir as tags e atributos mais comuns, inserir outros tipos de dados e vejam como elas se comportam. Nós podemos ver aqui na tela, dentro do editor, o código HTML referente a um formulário. Eu tomei como base para a construção desse formulário o código visto na figura de número 6. Sobre esse código, eu inseri algumas tags e também alguns atributos. Entre essas inserções que eu fiz, eu quero destacar esse input, cujo tipo é tel. Então, o type aqui é tel, diferente dos outros, né, que o tipo padrão é o tipo text. Aqui eu inseri um tipo tel. Tá? E nesse mesmo input aqui, eu incluí dois outros atributos, que são atributos aqui interessantes, e que nós veremos lá no navegador qual a função deles, mas eu já quero aqui adiantar. O primeiro é o placeholder, tá? E o segundo é esse atributo aqui, o partner. E esse atributo aqui, ele serve para aquilo que nós normalmente chamamos de máscara. Ou seja, eu consigo definir, usando expressão regular, então o código aqui dentro é um código que usa expressão regular, né? Qual é o formato do dado que eu vou permitir que seja inserido nesse campo aqui de telefone. É muito comum vermos, né, esse tipo de máscara em campos do tipo CPF, CNPJ, entre outros. Inserir também um atributo chamado required. Então, aqui para o campo nome, CPF e telefone também, né, através desse atributo aqui, eu estou dizendo que esses dados são obrigatórios. Então, eles servem, né, dentro do HTML5 para validação do formulário. Logo, quando eu quero determinar que um elemento do formulário, que um campo do formulário seja obrigatório, eu devo utilizar o required. Destaco também os inputs que eu inseri do tipo radio. Então, eu tenho aqui 3 inputs do tipo radio para determinar o tipo de mensagem que eu quero submeter. Olhando agora aqui no navegador, eu tenho aqui o resultado dessa implementação. Eu vou aqui dar um zoom para ficar melhor de ser visualizado. Então, começando pelo último que eu mencionei lá no HTML, que é, né, o input do tipo radio para o tipo de mensagem. Então, aqui eu tenho o tipo de mensagem, né, sugestão, crítica ou elogio. E no navegador, ele cria para mim esses 3 itenzinhos aqui, essas 3 bolinhas aqui. E o interessante, né, do radio é que ele é exclusivo, ou seja, eu não consigo selecionar mais de uma opção. Uma ou outra opção, né, aqui pode ser selecionada aqui dentro. A gente poderia incrementar um pouquinho esse radio aqui, trazendo uma label aqui para dizer, né, quais os tipos de mensagens que eu posso enviar. Eu apenas inseri dentro do Value, né, mas não coloquei do lado de fora aqui, né, para poder ficar mais claro isso, para poder ficar claro, na verdade, o tipo de dado aqui. Fica como um desafio extra aí para você inserir uma label antes de cada um dos radios aqui, para poder dizer, né, mostrar para o usuário o que ele está selecionando aqui de fato. Né. Eu vou tentar submeter, para que possamos ver aqui as validações, vou tentar submeter, através do botão enviar sua mensagem, o formulário. Quando eu faço isso, perceba que ele está me dizendo aqui, está alertando que eu não preenchi um campo que é obrigatório. Então, vou clicar aqui de novo, ele me trouxe aqui, preencha esse campo que é o campo de nome.
Eu vou preencher então esse campo aqui e vou tentar prosseguir. Agora ele está me dizendo que há um outro campo, no caso o campo CPF, que também é obrigatório. Então eu vou colocar aqui o número 123, tá? E vou tentar submeter o formulário. Perceba que agora ele me mostra uma outra mensagem, dizendo, né, me pedindo para aumentar, né, a quantidade de caracteres que eu inseri dentro desse campo aqui. Eu vou clicar aqui de novo, olha, aumente este texto para 11 caracteres ou mais. No momento só há 3 caracteres. E por que ele fez isso? Porque aqui no input relativo a CPF, eu incluí, né, que o mínimo, né, permitido de caracteres é 11. Eu determinei aqui usando esse atributo minLength, né, que o mínimo é 11, e também usei o max para poder dizer que o máximo é 11, ou seja, precisam ser inseridos então 11 caracteres nesse campo. Vou inserir então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vou tentar submeter, né? Ele permitiu que eu passasse então do campo CPF, mas está pedindo, né, para que eu preencha o campo de telefone. Vou preencher aqui com 1, 2, 3 e vou clicar em enviar. Ele vai me dizer que esse número 1, 2, 3 não corresponde ao formato exigido, esperado aqui para esse campo. Então é preciso que o formato corresponda ao exigido. E qual é o formato exigido? É o formato que eu determinei aqui dentro, né, da máscara ou do pattern, né, dentro aqui do meu campo de telefone. Vou voltar aqui um pouquinho novamente, porque ele saiu momentaneamente da tela. Enfim, então aqui dentro, né, nessa expressão regular, está o formato esperado para esse campo. Quando eu limpo aqui, ele me diz aqui qual seria esse formato. Então há um texto aqui que vem previamente sendo mostrado no campo, né, de qual é o formato esperado. Então não confunda esse texto aqui, tá, que está aqui no placeholder, tá, com o padrão esperado de preenchimento do campo. São coisas distintas. O placeholder, então, tem a função de mostrar, de indicar, né, de ser uma dica de como aquele campo deve ser preenchido. Vou preencher, então, aqui no padrão, que é o padrão esperado, ou seja, vou colocar 2 dígitos, hífen, 1, 2, 3, 4, 5, um outro hífen, 1, 2, 3, 4 números. E vou clicar em enviar. Então, ele permitiu que eu avançasse, ou seja, a validação, né, depois daquelas inserções, né, dos campos obrigatórios e dos padrões esperados, ela foi adiante, o formulário foi validado, e aqui estamos vendo, né, um erro dizendo que não foi possível acessar o seu arquivo. E por que isso aconteceu? Porque o nosso formulário, aqui no atributo action, né, eu mencionei aqui, eu inseri aqui, que o script que vai processar esse formulário é o processaform.php. E como esse script ele não existe aqui no meu ambiente, então é devolvido um erro. Mas não se preocupe, porque logo logo nós veremos como criar, né, esse script para processar o formulário.